Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Amém. Vamos orar, irmãos, pedir ao Senhor que aplique a sua palavra em nossos corações. Ó Deus maravilhoso, estar diante da tua palavra e esse culto todo, Pai, moldado, guiado pela tua palavra, Deus, é maravilhoso demais. Saber que não há manipulação humana, não há capricho de homem, Deus, nesse culto que é devido ao Senhor. Culto inteiramente ao Senhor, de acordo com a tua vontade. Tua vontade revelada em tua palavra. As orações, os cânticos, ó Deus, a tua palavra, ó Pai, a pregação da tua palavra. Ó Deus, os sacramentos, hoje pela manhã, que maravilha, Pai, entrar em comunhão íntima com o teu filho, o pão e o vinho, Pai, o corpo e o sangue do Senhor. Que maravilha. E agora, Deus, mais uma vez, ouvir a pregação da palavra. Ó Pai, a pregação, não de um mero conselho humano, a pregação não de uma filosofia, a pregação da tua verdade absoluta, porque a tua palavra é a verdade, Deus. Nos desarma, Deus, dos nossos orgulhos, nos livra, Deus, dos roubos. Constantemente acontece quando nossa mente se desvia, Deus, para o mundo lá fora, para o ontem, para o amanhã. Ó Deus, o que é mais importante, Pai, do que o culto ao Senhor? O que é mais importante do que ouvir a tua palavra? Será que somente, Deus, quando ouvirmos a trombeta e o céu se abrir, será que somente nesse dia, Pai, é que nós iremos confessar que cremos no Senhor e que amamos o Senhor? Ó Deus, nós queremos guardar firmemente, Pai, aquilo que tem sido pregado em nossos corações. Ó Deus, nós queremos continuar dando testemunho, Pai, das coisas que têm sido feitas em nossas vidas. Nós queremos, Deus, guardar firme e com ousadia, Pai, a esperança, Pai, ou seja, a completa convicção, Pai, da salvação de nossas almas, por causa de Cristo Jesus. Não por causa da nossa certeza, não por causa do nosso próprio arrependimento, mas por causa de Cristo Jesus. É nele, Pai, nós estamos unidos nele. Nós queremos viver por ele, Pai, servir, ó Pai, está em nós. E nós estamparmos isso para o mundo, Deus. Amar o Senhor a cada dia. Amar, Pai, o Senhor a cada dia. Amar a tua voz e desejar ouvi-la, Pai. Concede isso, Pai, à tua igreja. Concede isso, Pai, a Castelo Forte. Concede isso a todos nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aproximadamente 65 anos depois de Cristo. Dando essa contagem, o ano 65, então. Inaugurada uma nova ordem, no ano de 65 depois de Cristo. Alguns apóstolos ainda vivos. Muitos crentes em Cristo Jesus. Mas a religião judaica, aqueles cegos ainda enganados, não criam no Messias que veio e morreu por eles. E eles não os receberam e o desprezaram.
Agora, a igreja sendo sacudida, a igreja sendo assolada, aqueles que creram em Cristo Jesus, pela transformação das suas vidas que incomodavam e incomoda até hoje o mundo. A luz de Cristo, ela ofusca e ela incomoda, ela chega a cegar o mundo pecaminoso. A santidade de Deus refletida, com toda a sua força, ela vai sempre incomodar e repelir todos aqueles que brilharem à luz de Cristo. Então agora, acredita-se, a localização desses hebreus era Roma. A perseguição que havia ali, tudo indica que era Roma. O imperador agora perseguia quem professasse a Cristo e quem seguisse a Cristo. Não há a localização, o autor também não se identifica, talvez por preservar a sua própria vida, ou também talvez pela urgência de ir direto ao assunto, sem nenhuma saudação, comumente usada da literatura grega, numa correspondência, sem nenhuma saudação e sem nenhuma assinatura. O autor aos Hebreus vai direto ao ponto. Vocês não podem abandonar a Cristo. Vocês não podem arranjar um novo meio, um novo jeito de ser crente. A mesma preocupação do autor aos Hebreus deve ecoar até o dia que se chama hoje. Nós devemos temer da mesma forma os encantos, os assédios que vêm aos nossos corações, para que vivamos uma vida para o Senhor Jesus Cristo da maneira mais conveniente possível. Aos meus próprios olhos. Era exatamente o que estava acontecendo. Ou vocês negam a Cristo, ou vocês vão ser arrancados de suas casas, vão ser separados de suas famílias, e depois vão ser torturados, e depois vocês vão ser mortos. E quando isso começou a acontecer, a igreja até resistiu um pouco, mas começaram a ouvir outras histórias, e começaram a ouvir do pragmatismo pessoas que diziam: eu sou crente e não preciso perder a minha família. Eu sou crente e não preciso perder a minha vida. Eu sou crente e não preciso perder o meu emprego. Eu sou crente e não preciso perder o sorriso simpático desse mundo. Então, pragmaticamente, eles estavam vendo pessoas que se diziam: eu sou crente, eu sou igreja, nós não precisamos passar por nenhum desses constrangimentos. Talvez fosse: você acha que Deus quer que você sofra? Talvez fosse isso. E a grande ideia é que eles pudessem usar meios bíblicos. Todas as heresias vão vir da Bíblia. Vamos pegar... No seminário a gente já escuta isso. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Eu não gosto dessa expressão, mas ela é uma verdade porque as heresias surgem da própria Bíblia. Os homens, eles, para receber pessoas após eles, chamarem a atenção, para serem pastores, e os homens loucos para ouvir novidades e um evangelho fácil de ser vivido, sem que possa carregar cruz, sem que possa negar a si mesmo, aderiram. Os hebreus agora estavam aderindo a esse novo tipo de evangelho, um evangelho sem cruz. Então vamos procurar na Bíblia. A primeira coisa que nós vimos, anjos. Foram os anjos que deram a lei a Moisés. Então eles são seres santos, fazem parte do corpo celestial. Por que não venerar, por que não adorar e por que não crer nos anjos? Olha, a lei de Deus, a palavra de Deus foi dada por meio deles. E alguém ouvia aquilo, ou uma multidão ouvia aquilo e dizia: de fato ele tem razão. Isso tem coerência. Porque veja, Deus usou quem? Os anjos. Então nós devemos crer nos anjos. E nós vimos agora o primeiro e o segundo capítulo com toda a força
o autor de Hebreus dizendo: Cristo é muito maior do que os anjos. Cristo, ele é maior e ele é suficiente. Vocês não vão encontrar a salvação de vocês, a satisfação de Deus através dos anjos. Ele agora segue para uma segunda opção do povo naquela época. Um povo, inclusive, que ao ler toda a carta nós vamos ver. Por causa da perseguição, não vou mais à igreja com frequência. Perigoso ir para a igreja. Posso perder isso e aquilo outro. Só vou quando for conveniente, quando for mais fácil. Ou eu até vou, mas eu não vou prestar muita atenção naquilo que vai ser dito. Como nós vimos hoje em Oséias. Não se estava mais dando ouvidos aos profetas, aos pastores, que martelavam a mesma coisa. Plantem justiça e misericórdia para que vocês possam colher isso. Ou seja, obedeçam a Deus. Eles não estavam ouvindo mais os profetas. Iam para a igreja, mas não davam nenhum ouvido à palavra. Permaneciam infantes durante muitos e muitos anos. E aí o autor de Hebreus vai dizer: são como crianças que têm que beber leite o tempo todo. Em vez de estar ajudando outros a serem edificados, a gente precisa estar voltando a explicar as coisas básicas do Evangelho a vocês. São infantes. O que é que faz um infante, irmãos? Um infante, você precisa trocar a fralda dele. Você precisa parar tudo que você está fazendo para ir lá e trocar a fralda da criança. Você está cozinhando aqui, a mãe cozinhando tem que parar para trocar a fralda daquela criança. Tem que parar para poder livrar ela do perigo, que ela, a qualquer momento ela pode morrer, ela pode se acidentar. Então um infante, ele vive dando esse trabalho. Paulo vai criticar os coríntios também, porque eles são infantes, querem viver como viviam sendo guiados pelos ídolos mudos. Quando escreve também aos Efésios também, são crianças, são meninos. Então veja que preocupação. Alguns que permaneciam na igreja ainda, permaneciam infantes. Não conseguiam entender as coisas básicas. Não conseguiam entender que, deixa eu contextualizar, irmãos. Cantar salmos. Eu sinto tanta falta de um corinho. Peraí, você não consegue entender que os salmos, eles são superiores a algo que eu vou caprichar com toda a beleza do mundo, né? Que é um hino, ainda que não seja pecaminoso cantar um hino, ainda que não seja mesmo pecaminoso, mas eu vou discutir sobre algo que é superior. Eu vou discutir com algo que foi inspirado por Deus em uma confecção humana. Eu vou dizer que eu ainda não creio sobre o dia do Senhor, porque você não quer estudar, porque você não quer ler a palavra de Deus. Você não quer se sentir mais envolto por Deus e controlado por Ele. Ou tantas e tantas outras coisas. Eu prefiro permanecer infante. Porque nenhuma responsabilidade é cobrada de uma criança. Tudo é permitido, é entendido. Ele é criança, é um bebê ainda, ele não sabe o que é que faz. A grande preocupação dos hebreus. Leite, e constantemente leite, tinha que ser dado àquela igreja. Muitos outros irmãos naufragando na fé. Enfraqueciam até que morriam. Uma igreja que tinha sofrido, uma igreja que tinha resistido firme, agora tinha mudado. Lamentavelmente não eram mais efervescentes como antes. Capítulo 1 e 2. Vocês vão precisar agora comer carne. Eu vou dizer a vocês precisam ouvir. Cristo é maior do que os anjos. E aí quando começa o capítulo 3 agora, e vocês sabem que a carta não tem capítulo, é uma corrida só. Mas nas divisões nossas, nós vamos ver então o autor aqui colocar: por isso, santos irmãos. Esse por isso, ou portanto, está fazendo uma ligação com o que já foi dito. Olha, eu quero dizer a vocês que Cristo é maior do que os anjos. Parem de estar crendo em outra coisa. Parem de estar colocando outra coisa acima de Cristo. Depois de dizer essas coisas, irmãos, santos irmãos, ele vai dizer:
Eu quero lembrar vocês que vocês não são qualquer pessoa. Eu não estou me dirigindo a um público comum. Eu não estou dando um conselho a pessoas comuns. Eu estou me dirigindo aos santos. Quando ele disse isso, santos irmãos, os hebreus entenderam. Nós somos aqueles que fomos santificados por Deus. Portanto, somos aqueles que, através das dores, através do sofrimento, através do sacrifício de Cristo, de sua morte, de sua ressurreição, podemos entrar na presença de Deus. Veja, somente o mencionar santos irmãos, portanto, santos irmãos, é como se aquilo fizesse a igreja despertar. E eu sou um santo do Senhor. Eu sou aquele que fui perdoado, aquele por qual Cristo morreu. Eu posso entrar na presença de Deus. Então ele se dirige: santos irmãos, vocês são da minha família, vocês fazem parte do corpo de Cristo, vocês fazem parte da aliança. Então ele quer dizer: acordem, porque esse primeiro versículo é uma exortação. Por isso, santos irmãos, que participai da vocação celestial, veja, vocês são cidadãos do céu. Vocês não são pessoas comuns. Eu estou me dirigindo ao corpo de Cristo. Ele diz: considerai atentamente. Isso é uma exortação, esse considerai atentamente. Abram os seus olhos. Ele está querendo dizer: despertem, despertem. Considerai atentamente. Ele faz um intervalo entre dizer a superioridade de Cristo sobre os anjos e agora vai falar que é superior a Moisés, a Arão. Acordem, acordem, igreja. Considerem atentamente a quem? A Cristo. E ele vai se referir o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Esse termo apóstolo e o termo sumo sacerdote, um é dirigido para Moisés e o outro dirigido a Arão. Apóstolo é uma palavra usada também no Antigo Testamento, logicamente que em hebraico ela tem outra, não é apóstolos, mas é eliak. A palavra hebraica ela é equivalente à palavra apóstolo, ou seja, é enviado de maneira especial, enviado com um propósito especial para que fale somente aquilo que aquela pessoa que o oficiou para que ele pudesse falar. Então, é a mesma palavra equivalente. Ele quer dizer o apóstolo, ou seja, Moisés, o profeta Moisés, aquele que foi enviado de maneira especial para falar aquilo somente que Deus quer que ele fale. E ele diz também o sumo sacerdote, que era Arão. Vejam, duas funções separadas para cada um desses irmãos, para Moisés e para Arão. Só que esses dois ofícios foram combinados, foram cumpridos numa única pessoa, Cristo Jesus. Ele, somente ele, Cristo Jesus, o mesmo ofício de profeta, o mesmo ofício de apóstolo e o mesmo ofício de sumo sacerdote. Em sua obra, Jesus Cristo é maior do que os dois. E alguém pode dizer assim: é maior do que os dois porque são dois ofícios numa pessoa só. Muito mais além. Muito mais além. Então ele segue dizendo: sumo sacerdote, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Significa, irmãos, da nossa confissão, que é Jesus, significa que o evangelho foi pregado aos hebreus, o evangelho genuíno. O evangelho que agora eles estavam abandonando, do qual eles estavam se afastando para algo mais fácil de ser vivido, mas eles confessavam a Cristo. Eles confessavam a Cristo. Então o autor de Hebreus joga na cara dele, da nossa confissão, que é Cristo, não é anjos, mas é Cristo, não é Moisés, não é Arão, mas é Cristo. Então segue, irmãos, o versículo 2. O qual é fiel, fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Ele é fiel. Significa, irmãos, que Jesus
continuamente. Ou seja, Jesus Cristo permanece firme em seu ofício sacerdotal de intercessão e de nos preparar lugar, para o seu povo. Como diz lá em João, capítulo 14, versículo 3. Eu vou. Veja, eu não vou deixar vocês sozinhos, vou enviar um consolador para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. Se não fosse, eu diria a vocês, eu estou indo com essa finalidade. Jesus Cristo continua o seu ofício sacerdotal, fazendo intercessão contínua por mim e por você. O apóstolo quer dizer, por mim e por vocês, hebreus, pela Castelo Forte, constantemente, da mesma maneira como nunca cessou de fazer isso pelos hebreus, tem feito isso por nós. Contínuo ofício sacerdotal. Cristo permanece em seu fiel amor, inclusive, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 21, em aperfeiçoar a sua igreja, da qual ele é o cabeça. Ele não para de trabalhar em meu favor. Enquanto a igreja permanece ociosa, enquanto a igreja fica pensando em desistir, enquanto a igreja quer viver boiando, Cristo não para de trabalhar em meu favor. É muito mais do que a historinha que você escutou no passado, é muito mais do que uma programação domingueira. Tem alguém pensando em você, tem alguém amando você, tem alguém protegendo você. E isso sem que possa dormir, sem que possa cessar. E isso de maneira incondicional. Como não se devotar? Como negligenciar tão grande salvação e não ser punido? Como negligenciar isso nessa vida e não ter outra coisa como munição a não ser, como punição, a falta de paz desde já? Não se saciar com esse mundo, não estar satisfeito, não ter o contentamento, meu coração não está ligado nas coisas eternas, eu cogito das coisas desse mundo, vou viver sempre cobiçoso. Essa fidelidade do Senhor, constantemente Ele trabalha em nosso favor. Ele é fiel àquele que o constituiu. Irmãos, existe um paralelo aqui entre essa declaração de Hebreus, capítulo 3, versículo 2, e em Números, capítulo 12, versículo 6 e versículo 7, que diz assim: Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Veja, esse paralelismo vai ficar bem fácil de entender quando nós não tomarmos o termo casa no sentido literal, mas no sentido figurado. Esse termo casa é um sinônimo para o termo família, para o termo família de Deus. Não, nós podemos substituir facilmente essa palavra, ou tomar ela como tradução também, família, família de Deus. Moisés ministrou fielmente a igreja de Deus no deserto durante 40 anos. Aí o versículo 3 vai nos responder uma pergunta agora. Então, qual é a diferença entre Cristo e Moisés? A resposta é o versículo 3. Vejam, irmãos. A resposta, então, que há entre Cristo e Moisés. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Os dois foram fiéis a Deus. Mas a diferença entre eles vai além da virtude, da fidelidade. Por que maior honra? Nós vemos um edifício. A gente para na frente de um edifício daqueles em Dubai, né? Na televisão, logicamente. Ou aqui em Maceió, qualquer edifício, e nós admiramos. A gente pode contemplar aquilo, a gente pode até dirigir alguma palavra de louvor, de tão belo que é aquele edifício. Mas a gente para um pouco para lembrar de quem? Do arquiteto. A gente para pensar e dizer, foi um arquiteto que construiu isso daí. Então existe muito maior honra sobre quem fez do que o edifício feito. Então é isso que o autor quer dizer. Jesus Cristo, ele tem uma honra muito maior. Deus, ele é o arquiteto, Jesus Cristo é o construtor.
Sem que eu faça piada aqui, por favor, não me interpretem como a maçom, porque eu não sou. Tá certo? Nem o texto quer dizer nada com isso. Mas para que fuja qualquer pensamento disso sobre Deus ser o arquiteto. Mas Deus é o arquiteto de fato e Cristo ele é o seu construtor. E o que é Moisés então? Qual é a diferença de Moisés? Moisés é um servo. Moisés é um servo nessa casa de Deus. Veja a grande diferença. Moisés é apenas um servo nessa casa. Moisés teve honra, nós sabemos disso. A Escritura nos mostra. Êxodo capítulo 33, versículo 11, Deus aparece a Moisés face a face. Deus deu a Moisés uma vida longa, 120 anos. Deuteronômio 34, versículo 6, vai nos dizer que quando Moisés morreu, o próprio Deus o sepultou. Mas nós não podemos comparar os dois. Jesus é o que constrói a casa espiritual de Deus. Moisés é apenas um fiel servo em toda a casa, mas é Jesus que a constrói, é Ele que a edifica. Jesus ele é o fundador, a gente usar agora o sinônimo, em vez de casa, família, desde a criação. Jesus é o fundador da família. Moisés é apenas um membro dessa família. Irmãos, nós já vimos em Hebreus capítulo 1, versículo 2, que é Jesus Cristo que está sentado à destra de Deus o Pai, coroado com glória e com honra, e não Moisés. O capítulo 14 então segue, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Mais uma vez, a palavra casa aí é família, e o estabelecer todas as coisas, nós sabemos, Hebreus capítulo 1, versículo 2. Estão lembrados? Voltem ao capítulo 1, versículo 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então veja, Deus, alguém vai dizer, mas Deus que estabeleceu todas as coisas. Sim, Cristo, Ele é Deus. Veja, por meio de Cristo foi que Deus estabeleceu. Por isso que eu usei Deus é o arquiteto e Cristo é o construtor. Para que alguém não diga, olha aqui, ó, há uma contradição, há uma dificuldade. Quem estabeleceu todas as coisas foi Deus. Tá, meu irmão, mas por meio de quem? Por meio de Cristo. Por meio de Cristo, observe a ênfase, a exaltação, a suficiência em Cristo Jesus. O versículo 5 vai dizer, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo. Olha a diferença. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então ele repete o que já disse no versículo 2. Moisés aqui então é chamado de servo e Cristo é chamado de filho. Maravilha. Essa palavra servo ela é usada, irmãos, somente esta vez no Novo Testamento. Ela é bem usada no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ela é usada somente essa vez aqui em Hebreus. Essa palavra servo, ela dá a ideia de alguém que não serve por obrigação, mas por alguém que quer servir, por alguém que é desejoso por obedecer àquele que é superior a ele. É essa palavra que é empregada a Moisés como servo. E o versículo 6 então vai dizer, Cristo, porém, como filho, Moisés como servo, e Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. A Bíblia coloca muito, né, nós como sendo a casa de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 2 Coríntios também, capítulo 6, versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Amém.
Irmãos, tendo dito essas coisas, sobre aquele que recebeu a lei, veja, os hebreus diziam, nós devemos nos devotar e crer nesse, que inclusive é legal para o governo, é legal para o imperador, é legal para o mundo em que nós vivemos. Nós vamos obedecê-lo, nós vamos adorá-lo, nós vamos venerá-lo. Quem? É legal. Moisés. Foi ele que recebeu a lei do próprio Deus. Foi ele que subiu. Foi ele que viu Deus face a face. Quem mais nós poderemos substituir, colocar no lugar de Cristo? Eis a grande ideia, a ideia má. A ideia que surge do coração do homem e não da Escritura Sagrada. Então o autor de Hebreus precisa trazer isso com bastante ênfase. Não coloquem ninguém acima de Cristo. Veja o perigo que vocês estão correndo. Vocês são a residência do Senhor Jesus Cristo. Vocês não são residência, vocês não são o santuário de Moisés. Como é que agora vocês querem viver para Moisés? Por Moisés, venerar e dizer como os judeus diziam e dizem ainda hoje, Moisés e Moisés e Moisés. E talvez você possa dizer, pastor, para por aí. Eu não tenho Moisés nenhum na minha vida. Eu volto a dizer, meu irmão, que Deus tenha misericórdia da sua vida, quando você não entende que você mesmo tem sido algo que tem estado acima de Cristo. Quando você não consegue abrir os seus olhos e entender que é você que tem sentado num trono, tem colocado a coroa na sua própria cabeça e tem dito as regras. Você tem se tornado para você mesmo superior ao pastor da igreja. Eu sei, não é o pastor não. Não é aquele conselho não. Não é aquela igreja não. Não é aquilo que tem sido pregado não. Eu sei. Eu faço e eu vou insistir nisso. Eis que eu lhe apresento um anjo, você. Você já viu um anjo? Se olhe no espelho. Você já viu um profeta? Você é um profeta. Você vive pela sua própria palavra. Você não consegue vir ao conselho da igreja e retrucar o conselho da igreja com a Bíblia. Todo mundo tem liberdade de vir dizer, eu não concordo com isso, porque a Escritura fala assim, e não isso que você está pregando. Mas simplesmente é porque eu não gosto assim, ou porque sempre foi feito de outro jeito, porque eu sempre vi desse jeito. Onde você viu desse jeito? Veja o grande argumento. Foi ele que recebeu a lei. Ele tinha as tábuas da lei em sua mão. Você quer falar o que contra isso? Eu quero falar do Senhor Jesus Cristo, aquele que está acima, que é completamente diferente. Ele que é o sumo sacerdote, ele que é o profeta, ele que é o verbo de Deus encarnado. Ele que é a verdade e não você. Você precisa diminuir a cada dia. Você precisa diminuir a cada dia o seu ego, o seu argumento, as suas armas. Você precisa diminuir e Cristo crescer a cada dia na sua vida. Você precisa se submeter. É humilhar é isso. Eu vou abrir mão, é humilhação. Eu vou voltar atrás, é humilhação. Eu vou me render, é humilhação. Você não quer fazer isso. Quando Cristo fez por você muito mais. Aquele que está exaltado se humilhou por você enquanto você quer ser erguido nos ombros e ser guiados com coroa de louros e aplausos por entre a multidão por causa da sua razão.
nessa noite, meu irmão, eu e vocês nos submetamos a Cristo como superior em absolutamente tudo na minha vida. Porque é Ele, em sua obra contínua, que faz intercessão por mim. E não o eu mesmo, e não a minha própria justiça. Amém, irmãos?